Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo deste domingo e é claro com informações importantíssimas do nosso Gigante da Colina. Uma tarde bastante movimentada, se tratando principalmente de mercado, contratações, reforços que irão chegar ao Gigante da Colina. E é claro, a gente vai trazer a vocês tudo o que aconteceu, principalmente a situação envolvendo o zagueiro do Atlético Tucumã, Manuel Capasso. Hoje a situação é: detalhes separam o atleta do Gigante da Colina. E tudo indica, torcedor, que teremos de fato um grande jogador, uma das grandes promessas do futebol argentino, chegando ao Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso, além dessas muitas outras informações, aqui para vocês no Boa Noite Gigante. Até adiantando um pouquinho sobre o tema, tivemos hoje uma reunião entre os dirigentes do Vasco com aí alguns dirigentes do Atlético Tucumã para selar a negociação e a gente vai trazer de fato tudo que aconteceu. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno e é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo onde tem a palavrinha inscreva-se, aperte nela e venha ser um inscrito do nosso canal. Queremos muito mesmo chegar aí à marca dos 85 mil inscritos, falta bem pouquinho e por isso eu conto com a sua ajuda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, larga o dedo aí no botãozinho inscrito inscrever-se, venha ser um inscrito do nosso canal. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação desse vídeo. Não esqueça também, é claro, de ativar o seu sininho de notificação e deixar aí nos comentários: Manuel Capasso é um bom reforço para o Gigante da Colina? Deixe a sua opinião aí embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar falando exatamente sobre Manuel Capasso. Primeiramente, caso você não saiba, né? Quero falar quem é esse atleta e o porquê de tanta obsessão pelo zagueiro argentino. E adianto, um zagueiro de 26 anos, argentino, destro, 1,88 m, que veste a camisa 26 do Atlético Tucumã. Com relação a pontos fortes, a gente analisando aí o perfil do atleta no SofaScore, os duelos fortes deles, os pontos fortes são duelos no chão, duelos aéreos e o posicionamento. Algo que o Manuel Capasso se destaca bastante. Um jogador que em toda a sua carreira disputou aí o campeonato argentino. Um atleta que ainda não teve a oportunidade de sair da Argentina e atuar em um outro futebol. Futebol brasileiro ou qualquer outro futebol do próprio futebol sul-americano. Tem passagens aí além do Atlético Tucumã, seu clube atual, por New Old Boys, Platense, Aldosivi, Defensa e Justiça e Acassuso. E de fato, viveu a sua grande temporada no ano passado, onde em 30 partidas marcou um gol, aliás, e foi um dos grandes destaques aí do clube Atlético Tucumã. E esse destaque fez com que não apenas o Vasco, mas vários outros clubes do futebol argentino, grandes, River Plate, Boca Juniors, tivessem o interesse de contratar esse jogador, que se tratando de números, dados, no Campeonato Argentino ele teve 24 partidas, 78% de acerto no passe, 48% de acerto no passe longo, 71% de duelos aéreos ganhos, 108 cortes e 39 interceptações. Números muito bons para um zagueiro, e principalmente para um zagueiro do sistema do Maurício Barbieri. A gente já observou o que o Maurício Barbieri quer implantar no elenco do Vasco da Gama com relação à tática. A gente viu contra a River Plate, vimos também contra a Inter Miami, vimos contra a Portuguesa, que o Vasco será um time que vai marcar pressão, ou seja, essa pressão começa do ataque, mas acaba sendo também importante o sistema defensivo. Saber jogar dessa maneira, pois todas as linhas do campo, né, no caso dos jogadores, avançam, e a zaga, com o sistema de pressão, avança também. E precisa-se de zagueiros rápidos. E o Manuel Capasso é exatamente esse nome. Caso, exemplificando aqui para vocês, pegue um time com bolas longas, se for marcar pressão e tiver zagueiros lentos, o zagueiro vai acabar tomando bola nas costas
constantemente. E Manuel Capasso ao lado do Léo Pelé são dois zagueiros rápidos. Isso é importante para o sistema tático do Maurício Barbieri. Além disso, a saída de bola. Jogador que tem 78% de acerto no passe, números muito bons, uma porcentagem de acerto no passe muito boa. Importante, a gente viu que o Maurício Barbieri gosta de trabalhar com zagueiros que saibam sair jogando com a bola no pé. E o Manuel Capasso é exatamente esse nome. E o Vasco vem tentando buscar a sua contratação desde o mês de dezembro. É uma novela que de fato parecia ser sem fim. Ou aliás, parecia ter tido um fim. Um final não feliz para o Vasco, pois o Vasco tentou mais uma proposta nas últimas semanas e foi recusada novamente pelo Atlético Tucumã pelo número de parcelas. O Vasco colocou a grana na mesa, porém quis parcelar em 6 vezes. O Atlético Tucumã queria parcelar o valor em apenas 2 vezes. Esse entrave, esse imbróglio fez com que as negociações naquele período se esfriassem. Mas nos últimos dias as negociações voltaram a acontecer. E a saída à Argentina, por parte de profissionais e dirigentes do Vasco, está sendo fundamental para que a negociação avance. Inclusive, informações que tivemos é que hoje houve uma reunião entre dirigentes do Vasco da Gama e do Atlético Tucumã pelo Manuel Capasso. O objetivo do Vasco, segundo informações que eu tenho em mãos, é de que até terça-feira já haja um desfecho positivo na negociação pelo zagueiro do futebol argentino. E hoje, diferente do que havia acontecendo, estava acontecendo nestas últimas semanas, não vou falar nesses últimos meses, porque tem apenas um mês de negociação, é que o Manuel Capasso está fazendo de tudo para ser transferido. A gente já vem informando a vocês, o zagueiro tem o desejo de vestir a camisa do Vasco, o empresário do atleta tem o desejo de tirá-lo do Atlético Tucumã e colocá-lo no Gigante da Colina, mas o Atlético Tucumã não se movimentou no mercado esperando essa saída do Manuel Capasso, não tem um substituto e nem sequer um substituto à altura desse grande zagueiro que é o pilar do sistema defensivo do clube argentino. Porém, para forçar a sua saída, o Manuel Capasso conversou com o seu treinador, que é o Lucas Pucineri, e deixou bem claro que não estava se sentindo bem para estar presente na partida de estreia do Atlético Tucumã no Campeonato Argentino contra o Boca Juniors neste domingo. Por isso, não foi relacionado, não viajou com a equipe e havia expectativa já ontem que após essa ausência do Manuel Capasso da lista de relacionados, houvesse uma proposta formalizada por parte do Gigante da Colina. E como era o esperado, a gente trouxe a informação agora, houve essa reunião entre dirigente do Vasco da Gama e dirigente do Atlético Tucumã, uma reunião que não houve o acordo nela, mas as partes se aproximaram bastante. E segundo informações que tivemos nestas últimas horas, é que as partes se aproximaram até com relação ao valor. Exatamente por esse motivo, o Vasco colocou na mesa um valor de $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta, trazendo para a nossa moeda R$6.600.000 pelo Manuel Capasso. Esse é o valor que o Vasco colocou na mesa para contratar o atleta. E é claro, a gente vai esperar para ver o que o Atlético Tucumã vai responder dessa proposta. Pode aceitar, até por não ser um valor baixo para o futebol sul-americano, um valor alto, para o futebol sul-americano, é um valor considerado aí meio termo, $1.300.000 é um valor bom por 50% dos direitos de um atleta, que não sai de um clube gigante, sai de um clube médio da Argentina e vem para um clube gigante do futebol brasileiro, e principalmente sobre os direitos econômicos. Manuel Capasso é um jogador que não é tão jovem, já tem os seus 26 anos, mas há uma perspectiva de crescimento muito grande na carreira do atleta, até com relação a uma venda futura. E o Atlético Tucumã terá ainda 50% dos direitos econômicos do jogador. Então, pensando nisso, o Atlético Tucumã pode vender sim esse atleta, pensando numa venda futura e quem sabe, se for algo benéfico, o Atlético Tucumã conseguir até um valor maior do que essa venda atual do Vasco da Gama, numa venda futura que o Vasco poderá fazer para um outro clube, quem sabe, do futebol europeu, do futebol árabe, dependendo aí do sucesso do Manuel Capasso no Gigante da Colina. Essa é a situação atual. Vasco colocou na mesa um valor, proposta formalizada, R$6.600.000 por 50% dos direitos econômicos do jogador e tempo de contrato de 3 anos. Ou seja, o Vasco se aproxima finalmente de ter um zagueiro de qualidade dentro do seu elenco. Vale a pena a insistência? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E não para por aí, meus amigos? Rapidamente falar sobre outra situação, que é a do Santiago Rizzi. Santiago Rizzi é um volante de 21 anos, veste a camisa do Huracan.
outro clube do futebol argentino. O Huracan estreou também nesse final de semana, na última sexta-feira. Como a gente trouxe a vocês, temos profissionais do Vasco viajando. Profissionais do Vasco da Gama estão presentes na Argentina e na Colômbia para acompanhar algumas partidas e ver alguns talentos do futebol sul-americano. E os profissionais estão observando a situação do Santiago Rizzi, jogador de bastante qualidade, que marcou gol, volto a repetir, no Campeonato Argentino contra o Defensa e Justiça na última sexta-feira. A situação atual desse atleta de 21 anos, que é um dos grandes destaques, uma das grandes promessas, expectativa inclusive de presença na seleção da Argentina nas próximas convocações, é que o Vasco formalize uma proposta. Informações que eu tenho de bastidores é que no entorno do atleta, com relação aos seus empresários, com relação até mesmo ao ao Huracan, é que o Vasco formalize uma proposta nesses próximos dias para avançar nas negociações. O Vasco segue muito à procura de um volante e o Santiago Rizzi seria esse nome ideal. Até porque, segundo informações que eu tenho aqui também, é que o Santiago Rizzi, junto com o Atlético Tucumã, junto com seus empresários, aguardava uma proposta do futebol europeu. Havia uma expectativa muito grande que essa proposta chegaria nesta janela de transferências. Acabou não chegando e a ideia do Vasco é tentar adquirir uma porcentagem do atleta para que ele faça esse meio do caminho. Saia do Huracan, venha para o Vasco da Gama e do Vasco vá para o futebol europeu, que muito provavelmente isso irá acontecer. O caminho natural pelo destaque que tem o Santiago Rizzi. Isso é um atrativo para todos. É um atrativo para o jogador, por saber que estará numa vitrine maior. O Vasco é uma vitrine maior do que o Huracan, sabendo que também terá mais chances de ir para o futebol europeu, disputará um campeonato de maior qualidade que é o brasileiro, terá uma valorização salarial e, é claro, benéfico também para o próprio Huracan, pois fazendo uma venda, transferindo, no caso do Santiago Rizzi para o Vasco da Gama, permanecendo com alguns direitos econômicos, pensando numa venda futura para a Europa, pode ganhar uma boa grana em cima desse grande volante. Então a situação atual é essa. Havia uma expectativa algo muito semelhante até ao do Luco Herediano. O Luco Herediano foi especulado no Benfica, em vários clubes do futebol europeu, porém uma proposta agradável não chegou ao Vélez Sarsfield pelo atleta. O Vasco, sabendo disso, foi até o jogador e falou exatamente essa situação. Traz o Luco Herediano para cá, vocês, no caso o Vélez, mantém uma boa fatia dos direitos econômicos e numa venda futura para a Europa, vocês conseguem recuperar o dinheiro e ter aí um retorno financeiro até muito maior do que seria se ele permanecesse no próprio Vélez Sarsfield. Então a situação é essa, muito semelhante ao do Luco Herediano com o Santiago Rizzi. Vamos ficar de olho também, torcer para que isso feche, pois é um jogador de bastante qualidade que está sendo observado pelos profissionais do Gigante da Colina. Para finalizar, gente, só falar sobre Vasco e Volta Redonda, pois amanhã, como todos nós já sabemos, teremos Vasco e Volta Redonda no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Vasco vai a campo com seu time titular, porém com 2 desfalques. Luco Herediano não viaja com a delegação, ficou no Rio de Janeiro, e o Nenê também. O Nenê sentiu aí a panturrilha no último amistoso contra a Portuguesa, e o Vasco preferiu prevenir o atleta, precavendo até, com relação a uma lesão mais séria. E por esse motivo, quem será o titular é o Alex Teixeira. O Alex Teixeira terá a sua primeira oportunidade como titular no elenco Cruz Maltino, e outro atleta que volta é o Jair. Então a gente vai ver um Vasco muito diferente destes últimos jogos. Veremos um ataque com Pedro Raul, veremos um meio-campo, com Alex Teixeira, Gabriel Peck, muito provavelmente Aguinaldo, aberto pela esquerda, muito provavelmente também Jair e Zé Gabriel, ou Jair e Figueiredo na volância, Robson Bambu, Léo Pelé, Pumita e Lucas Piton. O Vasco sem Nenê, o Vasco também sem aí o Luco Herediano, que vai fazer muita falta. O Vasco com bastante diferença com relação a essas últimas partidas para enfrentar o Voltaço nesta noite de segunda-feira. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo deste domingão, e é claro, amanhã, grava aí, estaremos de volta com a Acorda Vascão às 7, Fala Gigante às 2, Boa Noite Gigante às 8 e vídeos em várias outras redes sociais. A gente vai falar sobre isso mais cedo na Acorda Vascão, mas fique ligado que a partir de amanhã começa a corrida pelos 100 mil inscritos. Vamos que vamos, fique com Deus e, é claro, saudações vascaínas.